É porque é para usar o projeto. Claro, vocês não precisam usar o meu projeto, é só para estimular o pensamento, vocês podem usar o projeto. Mas, para a questão autoral, uma questão de coerência, tá? É percebido pelo sistema do projeto. Tá? Bom, mais uma vez, em se tratando de uma dissertação argumentativa, toda dissertação argumentativa, ela parte do pressuposto da defesa de uma tese. Se é defesa de uma tese, é o que eu penso, é meu posicionamento. Lembrando, eu tenho que comprovar o meu posicionamento através de um repertório, que eu chamo de fato, exemplo, por quê? Porque ele tem que comprovar, ele tem que ter esse repertório, tem que ter uma bibliografia, tem que ter tirado de algum lugar. Não. E eu tenho que achar caminhos, tá, para intervir, né, no problema apresentado, porque também é uma outra característica do texto dissertativo argumentativo apresentar um problema baseado, tá, num eixo temático. Então, o que acontece se a gente faz problemática, assunto, tema, todas as coisas vocês usam, quando vão tem outros, né? Qual o eixo temático? Saúde mental. Saúde mental. O que mais? Comportamento. Comportamento. Porque é um comportamento dos jovens de uns anos aumentou esse comportamento, né? Bom, então, o porquê da ideação do suicídio entre os jovens do Brasil? Quanto mais porquês, melhor. Tá? Pede preço. Porque não. Sabe que eu acho muito difícil. É difícil. Porque é muito individual, né? É muito individual. Né? É bem difícil. Eu acho que a ansiedade. Em geral, então. Na verdade, os doenças mentais em geral são, mas aí também uma coisa de já não pertencimento, o sentimento de não pertencimento. Exatamente, o sentimento de não pertencimento, a falta de inclusão promovida, não pertencimento, promovida principalmente hoje pelas redes sociais. Principalmente pelas redes sociais. E a solidão contemporânea, né? Que a gente já consegue botar em atualidade, vocês vão ver o período que mais teve mortes foi na pandemia. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser social. Então, na verdade, tanto a pandemia quanto as redes sociais, elas fizeram o quê? A solidão, né? Então, não foi sentimento aqui, que eu posso botar aqui, né? Esse sentimento de solidão, a gente pode não estar repetindo. E claro que sempre, independente do ano, tem uma marca, tu vê que tem canetas que matam, outras não tanto. Né? Tem que saber qual é. O tabu não se fala. Não se fala. Então, um dos maiores problemas, né, também é o tabu. Se pudesse se falar sobre isso e se tratar a ansiedade, se tratar a depressão, falta de conhecimento das pessoas, né? Não acho que seja um falta de... Tem dois tipos de tabu. O tabu, na verdade... Eu acho que não é por falta de conhecimento. Né? Não é bem conhecimento, mas achar que determinada posição de frescura. Eu acho que sim. Muitas famílias acham que... O descaso com as doenças mentais. Um descaso. Acho que só porque eles acham que está mais comum se tornar uma coisa mais... E aí, se tu, por exemplo, que o suicídio, ele falou de doenças mentais, o suicídio, ele é parte de uma doença mental, então eu não boto como causa. E se essa doença mental não fosse tratada por descaso, e não fosse estimulada por esse monte de coisa, ela poderia ser tratada por médicos, todo mundo, porque um não é tratado. Sim, tem todas. Tem outras que... Tem local, né? E tem outros métodos que começam com remédio. Mas tem como evitar a morte do teu filho. Né? E é tua culpa, porque o pior é que a morte, a dor da morte do filho deve ser uma coisa de todo mundo. E ainda, por suicídio, deve ser agravada, porque vem o sentimento de culpa junto, né? Então,
Tem isso, então tem essas várias coisas, né? Visão contemporânea. E a gente tem que provar isso com um repertório, sabe? Que a pandemia é um repertório que não vai estar lá. Tanto que eu nem botei. Mas porque está no gráfico ali que no ano da pandemia é onde teve mais morte, mas não diminuiu. Por quê? Porque ficou o rastro do não pertencimento deixado pela pandemia. Né? E as redes sociais. Aí eu me acostumei a ficar sozinho, eu como ser social. Como é que a gente pode. A Coreia também é uma coisa que tem uma taxa de suicídio. Japão, Toda hora você vê artistas assim, se matando, acho que por uma pressão social muito grande. Isso, né? A pressão social. Eu tinha botado uma outra cobrança, né? Uma das coisas da sociedade que também é as redes sociais, né? Ela também está ligada nisso, porque tu não posta tua foto feia nas redes sociais. Então, a Manu é bonita, tá sempre bonita. Não, a Manu também é bonita. É só uma maneira. Eu tô menos. Não, eu vou nem falando. Então, o que acontece? Ninguém posta uma foto feia, nem eu, nem o Luiz, nem a Manu. Se a gente for, eu posto foto, eu não posto muito foto minha, mas no trabalho. Né? Aí no trabalho vai qualquer coisa. Se você for postar no feed mesmo, eu vou postar uma foto que vai ficar, vai postar uma foto que é melhor, não é para eu botar da gravação. Normal. Então, a gente é sempre bonito? Não, a gente também acorda com o cabelo assim, né? Com olheira, enfim. Então, o Japão, tem um dado do Japão que eu procuro que me falaram, países orientais, né? Que é a França, né? E Coreia não tem mais acento? Vamos recordar um pouco de português. Por causa da nova regra. Tá, e qual é essa regra outra? Acho que é esse EIA. O ditongo aberto para o oxítona. É, Porque o ditongo aberto por oxítona, tipo pastéis, ele não perdeu o acento, deixa o mesmo ditongo, tá? Pastéis. Então, o ditongo aberto para oxítona, você vai separar a sílaba, né? Oxítona, paroxítona. Pastéis é oxítona. Então, só perdeu o acento nos ditongos abertos para oxítona. Tá? É que agora não vai lembrar, embora o Juninho esteja aí também, lembrando você. Só para falar sobre o presidente bullying. Dá também. Deixa eu só falar aqui do Japão e da Coreia, hoje que é o maior número de suicídios entre os jovens. Tem uma história que fala que, se eu não conseguir confirmar no Japão, ele só pode fazer um vestibular. O Rodô não é assim um vestibular para medicina. O Rodô tu não faz nem para Rodô, nem para engenharia, nem para letras. Então, isso, o índice de suicídio nos resultados do vestibular deles, é muito grande, porque Deus tocou de vida até hoje. E a gente chegou, no Brasil a gente faz 5.000 vestibulares, né? Maior número de suicídio. Mas essa é uma informação. Sim. Eu acho que sim, dentro das redes sociais a gente pode falar do bullying, mas eu acho que o bullying vem pra cá. O bullying não é só nas redes sociais, né? Existe um bullying pessoal também. Nas escolas, nas bolhas, porque entre amigos, se chama o quatro-olho, né? O pau de tripa, o gorducho, Aquela o cabelo despenhaçado. que ela está fazendo uma aula particular. A Helena. A gente nunca mais viu ela, né? Pavata, não vem. Essa semana ela está viajando, ela é em segundo e não volta. Ela deixou a mesma medicina. Nossa amiga, muita gente. O Antônio, sabe que nós estamos viajando? É? Aí o Luiz me mandou com o colega dele e botou assim, o cara viaja até pro exterior, vai no festival. Nossa, foi muito falou. E a Ju sempre pergunta por ele quantas aulas. E eu acho. E não é? Mas ele estava entrando, né? Ele entrou em duas, eu acho. Duas, Ele já duas. está com mais química. Cultura, gente. Vamos Acho que me lembro sempre. Hoje nossa aula está menor. Eu lembrei daquela série. E de história? Três padrões pequenos. E é bem um suicídio, né? Muita gente vai usar. Mas está totalmente adequado, né? Outra coisa que eu lembrei também. Eu olhei uma vez, né, no colégio, voltar para casa sozinho, alguma coisa assim. É livro ou é filme? Não, é um filme. Depois tu Um gurizinho cego, gay, que
Ele voltava para casa sozinho, daí ele ia com um amigo, que todo mundo. Eu, tipo assim, não sei agora. Não sei, eu acho que não foi. Na literatura, que é muito legal usar a literatura, você pode usar, não no livro, mas a segunda fase romântica, ultra romântica. Ah, então, na verdade, então, segunda fase do romantismo. Então, é muito legal usar a literatura. Então, esse o ideal suicida, né? Ah, hoje eu quero voltar sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho, então, hoje. Eu acho que história, eu não lembro nada, Luiz, nesse momento de história. Pois é, Porque, na verdade, não se tinha dados, né? Sempre foi um tabu falar. Na verdade, a gente pode falar que o tabu na história é ligado à morte, ao medo da morte, ao pecado, porque o suicídio é a morte, né? Então já tem o tabu da morte. Quem quer morrer? Então, né, tem essa questão eu botaria essa questão da morte, a morte de expiar os pecados pela Igreja Católica, vai morrer, né? Então tem todo esse tabu, talvez eu botasse isso na história. Não me lembrei de mais nada até agora. Mas daqui a pouco vem, mas eu acho que eu botaria o tabu da morte, né? A questão na Igreja Católica do pecado, e na visão espírita também. Na visão espírita, bom, na espírito suicídio É um pecado, né? Não, não é pecado, Fica no livro, né? Então, na história, a morte como punição, né, nos erros. Então, tem todo esse, né, que está ligado à morte. Bom, a gente falou em medicação, claro que a gente pode ter o S1 e o S2, né? Uma das coisas é identificar a saúde mental, identificar os problemas de saúde mental, identificar o problema. Acho que parte da mídia, tipo, divulgar, né? Tipo, fazer, tipo, Daí desconstruir o tabu. Não foram dar para alertar, sabe? Para. Eu acho que principalmente pode. De certos, sei lá, hábitos das pessoas, né? Tem duas coisas que os países desenvolvidos fizeram, tá? E não é um remédio, que é a gente pode ter uma preventiva, que é o ideal, né? Uma ação preventiva para quê? Eu acho que principalmente tinha que acabar com o preconceito dentro das escolas, né? Porque Acho que até depois da escola. Já tem dois, mas já existe. Já tem que identificar. Na verdade, a ação preventiva é, que é inclusive um direito constitucional lazer. Então, o que tu gosta de fazer? Ah, o fulano gosta de tocar guitarra. Então, realmente, vai ver que eles vão botar os demônios dele na guitarra, no piano, na bateria. Ah, o outro gosta de jogar futebol, o outro hoje é beach tênis. Mas o lazer como forma de ação preventiva. Tu tem que achar o teu hobby. O que te dá prazer além de trabalhar e estudar? Entende? Pode ser, tanto que uma atividade, o esporte, por exemplo, é muito bom, porque a atividade física é uma das coisas que libera adrenalina, mas o esporte, convive esporte em grupo, né? Vôlei, futebol, eu tenho que os homens eles têm a necessidade de jogar futebol, sempre tem os grupinhos de futebol. Não pode ser vôlei, pode ser karatê, de fazer passar o tem que a gente toca, por exemplo, por exemplo, eu até gosto de esporte, de fazer só que depois que eu queria a coluna, eu já não posso, por exemplo, eu gosto de jogar tênis, mas eu não posso mais fazer esse movimento, entende? Então, tá igual, mas então. Depois ele fica com ele. Então, vários movimentos vôlei também, tudo que eu vai girar, a minha cirurgia foi de dar a coluna, entende? Todo mundo tem esse de idoso mesmo, que eu não tenho esse problema. Até que eu já aprendi a gente tem que agachar. Então, mas o esporte, mas pode ser música, pode ser pesca, entende? Pode ter esporte, a pesca também é um esporte, me diga uma outra coisa. O que tu gosta de fazer quando tu está interessado? Luta. Não, é luta esporte, Academia. Academia, Eu fazia dança. dança, aí fazendo esporte também.
E tu, Luiz, o que tu gosta de fazer? Sei lá, ver uma série, ler um livro. Mas também tem isso, né? Cultura. Eu gosto disso, assim, mas eu quero outro. Dormir é hobby. Não. Nem dormir, nem comer. A só não gosta. É. Ainda quando você tivesse esse aniversário, levantamento de garfo. Você comeu de beber. Ah, e uma coisa que eu amo assim, é comer um sushi. E eu não sou muito de sushi, todo mundo adora. Como? Eu prefiro o sushi do que churrasco. Ah, não. Se eu tivesse que escolher, eu gosto muito mais sushi. Não, todo mundo acha que a geração de vocês do sushi. Eu como. Eu só não como comer assim, 2 coisas e meia. Eu não como mondongo, azeitona e língua. Ah, eu amo língua. Eu Eu adoro. Mas eu como sushi, mas não é que nem vocês, sushi. Não, eu acho que eu como as massas, eu faço que tivesse uma massa. Yakisoba. Profissionalmente, podia fazer um estudo da prova que eu vou fazer da Univille. Que eu vi que é amanhã, sim. Não, Unisub, sim. Tem Santa Catarina. Amanhã na sala particular, né? A gente podia fazer. Vem com redação, porque os alunos que começaram agora, particular, eles têm toda a sua redação pronta e a nota deles só para passar com tudo. Eu tenho que te dizer isso. Senão, eu falo uma coisa para ele que é bem dele e ele não faz. Entende? Eu digo, tem que assistir a aula da Vanessa com atenção, porque eu não posso errar coisa fácil, que é a base da química. Entende? Ele acha que eu estou brincando. Hoje, o Eugênio chegou na redação dele, que era do Grêmio ano passado. Já era no ano passado? Quem? O Eugênio. Não sei. A redação dele, porque tudo que eu falo na redação, ele olha, faz de novo, olha, faz de novo. Então, 1 mês e pouco de aula, a redação dele subiu. Só que ele veio para fazer redação comigo, eu não vou estar lá para fazer redação com ele. Não. Só Vai se fazer para a Unisul, lá em Santa Catarina. Eu vou. Quando é que é o vestibular da Unisul? Já vou. Outubro? Eita! E final de semana, né? Daqui 3 semanas. 2. Hoje é 11, 12. Tá. Então, isso, né? Que pode ser a Secretaria de Educação e Cultura, porque aí eu faço a Secretaria de Educação e Cultura, entende? Nos bairros. Entende? Isso evita a doença mental na coletividade, não individual. Então, a preventiva. E essa, sim, tu vai, no 2, tu vai identificar e tratar. E pode ser a Secretaria de Saúde, junto com o Ministério da Saúde. Eu intensificaria essa... divulgar e intensificar, tipo, psicólogos, postos, tudo mais. Tem, mas é uma coisa... É muito quieto. Mas acontece que, se é um tabu, não, eles não vão chegar no ponto. Esse que é o problema. Aí parte da divulgação, né? Porque aqui, assim, tu trata a coletividade e tu consegue até chegar. Entende? Agora, se é um tabu, tu tem, não adianta ter, não vai. Tem isso. Entende? Tem a Universidade Católica e a Federal, as duas têm psicologia. E tem os postos, tem os estágios, as pessoas não vão, ou vão uma vez, duas, contando isso, depois não. É mesmo, vou ter que. Então, entende? Até tem até nos postos de saúde, tanto a assistente social da Católica e da Federal quanto a psicologia, que não é curso, eles vão para os postos de saúde. Tem. Sim. Mas aí também, eu acho que, sabe, eu acho que sim, desconstruir o tabu pode ser. Né? Evitem a palavra conscientizar, desconstruir o tabu, entende? Falar da importância do tratamento. Não é nada discutir. As escolas que diminuíram o suicídio, o que eles fizeram? Colocaram, eu estou sempre, a educação emocional. E aí, sim, dentro da educação emocional, né, tu vai identificar. Eu mesma vou identificar que eu tenho um problema e posso ir me tratar. Então, aí vai ser o Ministério, pode ser junto, o Ministério da Saúde e da Educação juntos, entende? Sim. Aí eu acho que pode ser. Acho que é tranquilo. Isso, bota no grupo, que não bota agora exame. Eu não vi se o Rafa mandou o material de matemática. Vocês vão fazer então, trabalhando, para dar com a redação pronta, né? Eu vou fazer essa?
A última eu fiz, a semana passada, a gente Então, eu peguei. estava dentro de estava de televisão do amanhã. Ah, tá, sim. Eu vou ver se uma capa no material. Eu vou ter como nada. Pode ser. Ah, para de gravar. Olha, Viu? O que que eu acabei de falar?